meus amores, eu sou a Azul e sejam muito bem-vindos a esse canal maravilhoso onde falamos sobre séries, filmes, livros, animes, mangás e outras coisas relacionadas a isso. E hoje vamos falar do livro da Colleen Hoover, que se chama É Assim Que Acaba, que é um livro bem polêmico assim, né? Muita gente ama, muita gente odeia. Eu, particularmente, eu gostei, tá? Eu não tinha lido ainda a autora, mas eu gostei desse livro dela, né? Eu curti a leitura. É uma leitura bem fluida, então foi ok pra mim, né? Pois bem, o livro, né, vai contar a história da Lily, que é a nossa protagonista, e vai contar desde o começo que a vida dela não era muito fácil, né? O pai dela sempre batia na mãe dela, enfim, um cenário totalmente caótico na família dela. E começa com o funeral do pai dela, né? E depois ela conhece o Riley, né? Que vai ser o futuro marido dela. Pois bem, ela conhece esse cara e eles falam verdades nuas e cruas, como eles chamam. Que são verdades que não contam a mais ninguém, ou algo assim, enfim. Pois bem, ela é louca por flores e tudo mais, e ela abre uma floricultura uns anos depois, na cidade de Boston, né? E ela começa a trabalhar e tudo, e até arranja uma funcionária que, inclusive, por ironia do destino, é a irmã do Riley, né? E certa vez ela torce o pé, se não me engano. Ela torce o pé, aí como é o nome dela? Alissa, lembrei. Acho que é Alissa. Ela vai e chama o irmão dela, aí pronto, eles começam a conversar, enfim. E em paralelo a isso, a gente lê, né, junto com a Lily, alguns diários antigos dela, né, em que ela fala sobre um garoto chamado Atlas, né? Atlas, um amorzinho. Aí a gente vai vendo todo o relacionamento dela com o Riley, vai vendo que o Riley ele é meio perturbado da cabeça e por aí vai. Pois bem, a questão é que o Riley ele tem uma crise de ciúmes e bate nela. E ela fica pensando, né, que, tipo, a mãe dela sofreu isso e ela vai sofrer também. Aí ela tenta sair desse relacionamento, mas ele é bem com o Riley, né, é bem convincente em falar que ama ela, que nunca mais vai fazer isso. Bem como muitas mulheres acabam passando, né, na mão de homens assim, que são bem manipuladores, por sinal. O Riley, meu Deus, ele é muito manipulador. Enfim, ela acaba perdoando ele, acreditando que ele não vai mais fazer isso, só que as agressões continuam, né? Seja um tapa, seja um empurrão que ela leva e cai da escada, que por sinal ela cai da escada e ele simplesmente diz: não, você caiu sozinha. Como é a história, amigo? Como é, amigo? Enfim, ao decorrer da história, enquanto ela tá com o Riley, ela reencontra o Atlas, né? Porque desde muito novo ele gostava muito de culinária e dessas coisas. E ele abriu um restaurante em Boston também. Então eles acabam se reencontrando, né? E o Atlas percebe a armadilha que ela tá caindo, fala com ela. Eles têm até uma discussãozinha, porque ele fala de um tom assim, dizendo: você vai fazer a mesma coisa que sua mãe fez, que você odiava no seu pai. Então, tipo, é bem forte o livro. A narrativa dele é bem forte, por conta que ela sofre agressões, né? Agressão doméstica, mas ela consegue sair, né? Demora pra caramba, porque ela ainda casa com o Riley, né? E depois ela tem uma filha com ele, né? Que é a... Meu Deus do céu. A Emerson Dory. Nomezinho bacana esse, né? Mas, enfim. A questão por trás desse nome é porque
o Riley, né, ele tinha um irmão que morreu muito novo por conta de, como é que eu vou dizer, crianças buliçosas, ou seja, ele, a irmã e o irmão que morreu, né, porque nada a ver. Esse menino entra, acho que era na garagem, ou era no escritório do pai, e bulir num negócio que não era pra bulir, que foi um revólver, né. E o Riley acaba acidentalmente, né, matando o irmão por conta desse revólver. E ele fica traumatizado e tudo, mas assim, ele usa essa questão dele pra passar pano pra ele agredir a Lily, pra ele ser um grosso com ela e tudo, pra ele quase abusar dela, enfim. Então ele usa desses artifícios assim e meio que ela vai caindo um tempo, mas com o tempo, né, e com a gravidez, ela percebe que corre daí, minha filha, pelo amor de Deus, esse relacionamento não dá mais certo. Inclusive, ao decorrer da gravidez, ela fica afastada do Riley, né? Ainda bem. Por conta do bebê e tudo. E quando ela finalmente dá à luz a Emerson, ela fala com ele, né? Diz que dá um exemplo, né? Eu quero, dela pede o divórcio, né? E ele fica relutando, né? Mas ela diz assim que, tipo, passa na cara dele, por dizer. Se a sua filha chegasse pra você e dissesse: papai, o meu namorado me bateu, o que é que você diria? Ou se ele empurrasse ela da escada e dissesse que a culpa foi dela, sendo que não foi, o que é que você diria? Depois ela vai jogando na cara dele. É muito bom essa cena. Pena que é nos últimos capítulos, gente. Mas é muito bom. Porque ele vai se tocando nas bosta que ele fez com ela, né? O que ele acabou destruindo. Não só o relacionamento deles, ou um relacionamento futuro da filha dele, mas também ele acabou com o psicológico dela. Acabou com o psicológico dele também, de certa forma, né? Porque ele fazia as coisas, depois ele vinha pedir desculpas como se fosse uma coisa, uma besteirinha, só que não era, né? Então, é muito interessante esse livro, assim. Muita gente não gosta desse livro e muita gente gosta mais do segundo, que é com o Atlas, né? Eu também, quando eu ler o segundo, eu vou amar, porque eu amo o Atlas, né? Porque ele é um amorzinho de pessoa. Inclusive, a história do Atlas é bem tensa, assim, porque ele morou um tempo na rua, por dizer, né? Numa casa abandonada, perto da casa dela, e eles viraram amigos e tudo mais. Tem todo um rolê por trás disso. Inclusive, ele é o primeiro garoto com quem ela tem a primeira vez dela, né? Então tipo, é muito bonito, simbólico e tudo, todo o contexto desse livro. Mas, como eu disse, tem muitas pessoas que não curtem esse livro por motivos de... a Colleen Hoover, ela gosta de fazer uns livros muito tensos. Não no sentido de, tipo, é de fantasia... como é que se diz? É de romance, mas é um romance meio coisa... Não é romance, cara. O que ela viveu com o Riley não era um romance, era um relacionamento super tóxico em que ela tinha que correr o mais rápido possível pra longe desse homem. Enfim. Como eu disse, eu gostei da leitura, eu achei muito boa a leitura. E, assim, minha nota é uns 5 estrelas pra esse livro. Porque ele realmente assim... ao meu ver, eu gostei, tá? Eu gostei. Não de, tipo, ela tá apanhando direto, coitada. Mas de todo o contexto, assim, porque... Eu não sei se é no começo ou no final do livro. Eu sei que a autora, a Colleen Hoover, ela fala que a mãe dela sofreu isso, né? Ela apanhava do marido, do pai dela, então é meio assim, toca um pouco o coração por ser uma experiência da autora, né? Mas assim, tem coisa bem tensa, assim, né? Principalmente o Riley. Eu odeio o Riley. Ah, que legal. Inclusive tem uma coisa assim, besteirão, enfim,
que eu e meu marido faz, que tipo assim, quando a gente tá com muita raiva e quer bater um no outro, mas a gente não bate, calma, a gente não bate um no outro, a gente diz assim, a besteira do bicho, mas a gente faz, Time Ryan, que é pra dizer que a gente quer dar uns cascudos em alguém ou em cada um em um, enfim. Mas é isso, gente. Antes de terminar o vídeo, eu preciso lembrar vocês para deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada aqui no canal e também compartilhar com os amigos que assistiram o filme, né, que tem um filme, ou que leram um livro, né, que curtem a autora, Colleen Hoover, enfim. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que vocês deixem o like, né, e façam tudo que eu já disse. E também que vocês curtam, né, a leitura ou assistir o filme, enfim. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.